Olá, diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. E no e-mail que está vindo aqui, nós vamos ver aquela situação assim. Duas pessoas que já passaram por frustrações e problemas amorosos, e aí elas se encontram e aí parece que então agora elas somam força. Só que depois aquela coisa, né? Escuta, a pessoa vai ficando distante, vai ficando diferente. Como que eu entendo essa distância, essa indiferença da pessoa em relação a mim? Como que eu posso me posicionar diante de tudo isso? Então, é tudo isso que nós vamos questionar aqui neste e-mail, tá bom? Acompanhe até o fim. Roda a vinheta. E vamos então ao e-mail dela. Olha, gente, vocês veem, hoje eu tô com... Nossa, gente, tá uma noite tão fria hoje que, olha, eu já vi 2 pinguins passando com um casaco de vison. Aí, pinguim chiquérrimo. Vamos então ao e-mail dela que diz assim: André Massolini, olá, meu querido. Olá, minha querida. Meu nome é tal, tenho 38 anos, de Guarulhos, São Paulo. Sou forte admiradora do seu trabalho, também sou apaixonada por filosofia, pretendo me graduar, talvez um pouquinho como você, risos. Ô, minha querida, né? Um pocão, não é verdade? Em maio de 2016, conheci um rapaz pelo Facebook. No início, não queria muita conversa, pois já havia, há pouco tempo, tido uma decepção amorosa. Aliás, já tive várias. A vida é cheia disso, né? Minha querida, acontece, né? Acontece. Essas decepções amorosas, elas acontecem na vida de qualquer pessoa. Isso aí é fato, né, gente? Em pouco tempo ganhou minha confiança, pois era muito simpático, atencioso, se dizia também como eu, decepcionado, pois havia há 2 anos saído de um casamento em que foi traído várias vezes pela mulher. Então, aí, esse é o tipo de situação onde há uma aproximação pela decepção. Então, a gente acredita que a pessoa não irá nos decepcionar justamente por ela ter sido decepcionada. Não é isso que acontece, gente? A gente passa a desenvolver uma confiança pela pessoa justamente porque a gente passa a acreditar que ela já passou por isso. Então, agora ela não vai querer replicar em mim uma coisa que ela já sabe o quão horrível é, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, sabe por quê, gente? Porque, às vezes, esse tipo de associação aí, não que isso não possa ser verdade, não que uma pessoa que não possa ter sofrido, justamente por ter passado pelo sofrimento, agora não vai querer fazer isso. Mas, sei lá, sabe quando parece que a gente se une iguais aos grupos de ajuda, né? Então, você junta pessoas que têm o mesmo problema, pessoas que têm dificuldade com bebida, pessoas que têm dificuldade com alguns tipos de vícios, com alguns tipos de comportamento, com algumas situações, mães que perderam filho. Então, aquilo cria um vínculo, não é verdade? Então, o fato também da gente descobrir que uma pessoa passou exatamente por aquilo que eu passei, faz com que às vezes a gente crie um vínculo maior. Então, vamos ficar só um pouquinho esperto. Não que isso não possa acontecer, repito, mas eu acho que requer que, diante desta análise, a gente comece a ter um pouquinho mais de critério, né? Opa, né? Não vou já acreditar assim tão piamente a partir disso aqui, né? A partir dessa coisa aqui, então parece que eu já dou todo o crédito de que a pessoa jamais vai fazer alguma coisa que eu possa vir a sofrer. Porém, muito apaixonado, sustentou durante 10 anos o casamento, ou seja,
Ele foi traído várias vezes pela mulher, mas ainda assim ficou lá sustentando, né, a relação, sustentando o casamento, porque era muito apaixonado. Tá. Como ele era de outra cidade, demoramos um pouco para nos encontrar, mas falávamos todos os dias por telefone. Sempre um amor de pessoa, cheio de planos, pois ele dizia que vinha morar para São Paulo e quando viesse queria formar uma família e que me achava uma mulher muito companheira. André, eu fui acreditando, me envolvendo em cada conversa, pois viramos confidentes, amigos. Depois de um mês de conversas por telefone e internet, enfim nos encontramos e foi maravilhoso. Um sonho. Passamos um final de semana juntos, ele me apresentou aos amigos que tinha aqui em São Paulo. Foi tudo maravilhoso e inesquecível. Porém, começo da semana retornou para sua cidade, onde é gerente de loja, e prometeu voltar em 15 dias. Continuamos por telefone e mensagem todos os dias. Cada dia me sentia mais envolvida com ele. Ele me tratava como uma namorada, apesar da gente não ter acertado nada sobre isso. Passou 15 dias, ele veio e passamos final de semana na minha casa e foi tudo novamente maravilhoso. Ele parecia realmente querer se acertar comigo. Estava muito confiante de que ele era um homem muito diferente. Então, quando a gente vai também... Veja bem, eu não estou falando que você está errada. Ele estava demonstrando isso. Então, não é, gente? Às vezes a gente cria uma ilusão onde não tem. Mas às vezes a gente cria onde parece que é real, não é? Parece que, de fato, as coisas estão muito tranquilas ali. Não é, gente? Então, porém, são as expectativas, né? Então, tem determinadas expectativas que somos nós que projetamos. E tem outras que são as pessoas que projetam para que a gente acredite. Então, tem essa diferença também. E aí tem, quanto mais expectativas, depois a decepção ela será proporcional às expectativas projetadas. Uma coisa está muito atrelada à outra, certo? A decepção será proporcional à expectativa que foi projetada. Se eu não esperava muita coisa, também não esperava muita coisa, você está entendendo? Agora, se eu espero muita coisa, se eu crio muita expectativa, por isso que depois a decepção ela é grande também, porque ela foi proporcional àquela expectativa criada, projetada, edificada e assim por diante. Retornou novamente para sua cidade, porém dessa vez o comportamento ficou mais distante. Quando começa a ficar distante, meu bem, pode ver que tem coisa. Sem motivos, ele ficou mais distante, demorava a responder minhas mensagens, achei muito estranho e preocupante isso. Depois de uma semana achando ele estranho, eu resolvi perguntar se estava havendo alguma coisa, o porquê dele estar estranho. Ele respondeu somente com essa frase: "Olha, não curto ser pressionado." Desculpa aí. Nossa! Mas, gente, como assim? Minha querida, eu super apoio a sua pergunta. Super apoio. Não vi nada de pressão. Super apoio. Cara, ele começou a ficar absolutamente diferente do que ele estava. Ao invés de eu ficar levantando, então, hipóteses, eu vou perguntar. Viu, tá acontecendo alguma coisa, tá? Não gosto de ser pressionado. Vai. Jamais minha intenção era de pressionar. Apenas queria saber do porquê da mudança de comportamento. Não estava cobrando. Pois concordo com você. Tá certíssima. Ninguém muda assim de uma hora para outra. Porém, muito sentida, resolvi dar um tempo e me afastei por mais uma semana. Ficamos sem nos falar. Ele na dele,
eu na minha. Passado esses 15 dias, já bem sem esperança, ele resolve me ligar, dizendo que estava muito doente no hospital, com dores, que fazia exame. De repente, voltou a ser aquela pessoa que era antes. E eu achei que estivesse se ausentando tanto por problemas de saúde. Se fosse isso, poderia ter falado, né? Passamos a conversar todo dia novamente. Porém, quando eu falava de nos encontrar, desconversava e sempre dizia que não tinha tempo. Ih, tem boi na linha. Meu bem. Não tem boi não, bem. Nossa, uma vez lá perto do sítio Judiação. Ai, que dó. Porque a linha do trem passa, sabe? Em frente ao sítio lá do meu pai. E o sítio do meu tio, que fica bem mais pra frente, o gado escapou, gente. Escapou e foi na linha. Nossa, o trem matou um monte de... né? E quase descarrilou, né, gente? Um perigo, né? Pelo amor de Deus. Mas não chegou a descarrilar. Mas, nossa. Então, puxa vida, olha, tem boi na linha. André, por que você contou a história do seu tio? Porque eu imaginei que não tem um só, né? Tem uma boiadinha aí. Entende, minha querida? Eu não sei não, sabe? Essa ex-mulher. Aí começa a falar de problema de saúde. Vai ver que tá tentando voltar com a ex. Aí a hora que ela dá uns cortes nele, ele volta a falar com você. E... certa vez, veio próximo à minha cidade, veio ver os amigos, saiu, foi a barzinho e sequer me mandou mensagem. Fiquei muito triste e resolvi não comentar nada para não me magoar mais e gerar briga. Mas, de fato, ele não era o mesmo. Parecia outra pessoa. Quando me ligava, sempre jogava que éramos amigos e numa das conversas até chegou a dizer que não era porque tinha rolado algo entre a gente que não podíamos ser amigos, mas ao mesmo tempo perguntava se eu tinha saudade e que estava com falta de sexo. E bingo, já sei o que é então. Então, minha querida, não rolou para pensar em relacionamento, tá? Então, de repente nem houve esse negócio aí com ex, que eu falei dele ir atrás de ex, não é? Então, não. Por esse contexto, acho que nem rolou essa questão de ex, não. É que ele agora tá nessa vibe de, né? Eu quero curtir, entende? Não quero compromisso sério. Ou seja, meu bem, rolou, a gente tem uma química, entendeu? Mas é só ali, para aquele momento, só por... entende? Depois, a gente pode ser amigo, entendeu? O famoso PA, tá? Quem chegou agora no canal e quem não está familiarizado com esses tipos de gírias, né? PA é o pipi amigo e a pepeca amiga. No senso comum as pessoas também chamam de amizade colorida, certo? É uma amizade colorida. Ou seja, a gente sai, transa, se curte naquele momento, depois cada qual volta para sua casa, sem compromisso, sem nada, até a hora em que bate a vontadinha de um e outro de novo. Aí vem aquela mensaginha tipo, oi sumido, nossa, quanto tempo, o que tá fazendo? Então, entendeu? Não é assim, certo? Eu desconversava nessas horas, pois ele já não estava mais sendo nem 20% da pessoa que estava sendo para mim. Bom, eu percebi em muitas das nossas conversas que ele não aceita o fim do casamento e tinha muita raiva da ex-mulher. Muita raiva ou muita esperança de voltar? Imagino que ele possa ainda gostar dela, sei lá. Eu também imagino, viu? Bom, para resumir, ele novamente sumiu, está frio, nem fala de nos vermos e, ainda para piorar, anda ignorando minhas mensagens. Ai, minha querida, esquece. Gente, não.
Esse daqui é o tipo de comportamento, gente, que a gente tem que cair fora. Ó, presta atenção, gente. Ó, por isso que eu falo que essas histórias eu acho elas maravilhosas, porque a partir delas a gente pode, tá vendo? Eu não preciso ficar aqui eu desenvolvendo tantas teorias. É só você ouvir cada detalhe que está aqui e você vai formando a sua teoria aí, ó. Começou com esse tipo de situação, é o tipo de situação, bem, que eu pego, igual o pica-pau, joga bem, sabe? A trouxinha nas costas, amarrada naquele pedacinho de pau e vai embora. Vai embora, bem, vamos embora, vou sumir daqui. Não, não, não. Esse tipo de coisa aqui, a não ser que você apenas e tão somente também quisesse apenas e tão somente só aquele, não é? Lesco, só aquele, não é? A ripa na chulipa, a pimba na gorduchinha, você entendeu? Não, se eu quisesse só também, não é um momento de sexo também, não é? Mas não é o que você quer. Ah, ele só está dando 20%, ou seja, você ainda espera que ele seja todo aquele montante que você tinha antes. E você continua ainda com aquele montante agora dentro de você, se frustrando. Entende? Então, é o tipo de coisa que não vai rolar. É o tipo de situação que a gente tem que aprender a detectar e, ó, cair fora. Estou triste, decepcionada, tá difícil para trabalhar e estudar, não acredito que ele foi falso dessa forma ao me iludir assim. Não sei o que fazer, parei de procurar, mas estou sofrendo muito. Me ajude. Dê uma direção. Será que ele um dia gostou de mim ou foi ator o tempo todo? Essa é minha indagação. Beijos, obrigada desde já. Minha querida, você sabe que esta é a indagação que permeia a mente de muita gente e incomoda muita gente. Será que a pessoa foi ator ou um dia gostou de mim? Como se, então, se eu chegar à conclusão de que a pessoa gostou de mim, parece que eu fico um pouco mais em paz. Parece que, então, a minha autoestima fica, né, um pouquinho, fica dentro do aceitável, né? Agora, se eu, ele foi um ator, então eu fui usado. Eu acredito que não adianta a gente se focar nesse tipo de coisa. Porque, veja bem, minha querida, primeiro que não tem como a gente saber. Esse é o tipo de pergunta que não tem resposta, certo? Segundo, que eu acredito que num primeiro momento a pessoa de fato possa ter se interessado. De fato houve aquele vínculo que eu falei por causa de situações semelhantes e tal, só que depois, sabe, veio aquela coisa assim, ó, aquele fogo, aquele fogaréu que tomou conta dele num primeiro momento, no princípio, e depois foi, não vai rolar, sabe? Não sei o quê. Por quê? Porque o problema está em mim? Não, porque são questões que estão nele. São questões que estão nele, se ele não está resolvido ainda, se ele ainda gosta da ex, entende? Ou seja, se existem conflitos e ele precisa resolver, por isso que às vezes a gente fica perguntando e se focando no lugar errado. A gente fica fazendo a pergunta errada. O que a gente tem que perguntar é, cara, esse tipo de atitude, independente de qual seja o motivo, se ele foi ator desde o começo, se um dia ele chegou a gostar de mim, parece que a gente está mendigando, né? Será que um dia ele gostou de mim? Dane-se se ele gostou, se não gostou, entendeu? Eu gostei, a pessoa agiu daquela maneira, eu também não tive tanta culpa assim, eu acreditei, pode ser que tudo aquilo que ele falou foi verdadeiro num primeiro momento, só que depois passou. Então agora, não adianta eu querer ficar averiguando, colocar, não é, o detector da verdade nele. Então, não tem como, gente. O que importa é o que eu vou fazer daqui para frente. Então, agora eu já cheguei à conclusão que isso aqui é o tipo de relacionamento que não vai me acrescentar nada. Pelo contrário, só está me subtraindo. Então, cara, não quero mais contato, deixa ele pra lá e eu sigo minha vida e não fico, sabe, concentrando energia nisso. Será que um dia ele gostou de mim? Esse é o tipo de pergunta, gente, que não tem sentido a gente ficar fazendo. Será que um dia a pessoa realmente gostou de mim? Isso aí não nos leva a nada.
só nos desgasta. E não vamos ficar concentrando energia naquilo que, sabe, enxugando gelo, enxugando gelo, enxugando gelo. É o tipo de coisa que não vai ter resposta e que não vai fazer com que a gente consiga melhorar a partir disso. Entende, gente? Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Lembrando a você que aqui na descrição do vídeo tem todas as informações, o meu site, do treinamento emocional, da gravação privada, dos meus livros, tá bom? Não deixa de curtir, de dar o seu like e, claro, não deixa de se inscrever. Compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.